Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje vou falar um pouco sobre a crise energética. Diante de tantos problemas que nós já estamos passando com essa crise sanitária, com as dificuldades econômicas, com a carestia em geral, ainda tem mais essa, né? Mais uma preocupação. E alguns de vocês que estão me ouvindo agora provavelmente já passaram por uma crise energética. A que aconteceu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou, inclusive, um gabinete especial, um gabinete de crise, comandado pelo ministro Pedro Parente, à época, que foi apelidado de ministro do apagão. E, apesar de ter uma das melhores matrizes energéticas do mundo, a matriz brasileira é hidrológica, ou seja, toda a energia que chega na sua casa, toda a eletricidade consumida no Brasil, quase toda a eletricidade consumida no Brasil inteiro, é gerada através de usinas hidroelétricas, ou seja, usinas que fabricam eletricidade utilizando o movimento das águas. E isso acontece em todo o Brasil. Existem grandes usinas hidrelétricas no Brasil, instaladas e em funcionamento. E aí você pode ficar com dúvida, mas então por que está faltando energia? Então, é que o nível dos reservatórios dessas usinas está cada dia, cada vez mais baixo, devido à falta de chuvas. E isso já vem acontecendo há 2 décadas. E pode piorar ainda mais. E por que está faltando água nesses reservatórios? Bom, muito provavelmente por causa do aquecimento global. Você deve ter ficado sabendo que nós estamos também vivendo uma crise climática. A temperatura do mundo está aumentando. E isso vem acontecendo por causa da atividade humana. Desde a Revolução Industrial, desde o início do século passado, as máquinas, a tecnologia, a exploração das florestas, dos mares, enfim, todo o calor que nós geramos com a nossa indústria tecnológica está provocando uma mudança climática grave no planeta inteiro. E por isso é que está faltando água nos reservatórios brasileiros. Nunca choveu tão pouco no Brasil. Aqui no semiárido, de onde eu falo, choveu menos ainda. Há mais de 10 anos que não chove acima da média anual. Ou seja, há mais de 10 anos que os reservatórios no semiárido brasileiro não transbordam com chuvas significativas. E isso ocorre por causa do aquecimento global, do desequilíbrio dos sistemas, dos ecossistemas, dos biomas. E isso é algo muito grave que tende a se agravar ainda mais. E reparem, o que isso muda na sua vida? Bom, fique sabendo que esse ano a energia, a conta de luz, vai ficar bem mais cara, bem mais pesada. O governo, para compensar a falta de geração de energia hidroelétrica, vai cuidar de ligar termoelétricas. E a energia gerada através das termoelétricas é bem mais cara do que a energia hidrelétrica. Além disso, existe o risco real de um apagão. Apagão como esse que aconteceu no Amapá e que possa acontecer principalmente nas grandes cidades do Sudeste brasileiro e do Nordeste também. O norte do país deve ser afetado, o Centro-Oeste, porque o sistema elétrico brasileiro é todo interligado. E quando dá problema num canto, dá problema nos outros também. É um sistema complexo, difícil de ser operado pelo um órgão chamado Operador Nacional do Sistema, que controla
e repassa energia de onde tem demais para onde está precisando. O fato é que o governo atual acabou com o horário de verão e isso aumenta o consumo de energia no país. E o que está aumentando ainda mais o consumo de energia é que as pessoas, algumas delas, né, principalmente com medo de se contaminarem por esse vírus mortal, estão ficando muito mais tempo em casa. E, ao ficarem em casa durante o dia todo, ligam equipamentos eletrônicos, lâmpadas, etc. Portanto, o consumo residencial aumentou muito. A crise ainda não está no quintal, não está se apresentando, e você não está sentindo, apesar da conta de luz já estar bastante cara, porque a indústria está praticamente parada, né? O nível de ociosidade da indústria brasileira é muito grande. O comércio no varejo, no atacado, está devagar. Mas repare, se houver uma retomada econômica com o fim das restrições impostas pelos decretos que são editados aí por prefeitos e governadores para evitar o contágio com o vírus, se de repente tudo abrir, tudo começar a funcionar, tenho certeza que nós vamos ter um grande problema no Brasil, que é a falta de eletricidade. Por outro lado, um tema que eu gostaria de falar aqui também é sobre a falta de vacinas. E muita gente pergunta por que está faltando vacinas. E está faltando vacinas porque no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo, funciona uma lei de mercado. E a lei de mercado, as leis do mercado, elas não foram inventadas, elas foram descobertas. Porque é assim que o mercado funciona. Repare, um produto que todo mundo quer e que todo mundo quer rápido, o mais rápido possível. Só que esse produto não pode ser fabricado na rapidez que as pessoas querem, desejam consumir. O que é que vai acontecer com o valor de mercado desse produto? Ele vai, muito provavelmente, explodir de preço. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Não só o preço fica mais alto, mas as condições de entrega mudam e muitas vezes, mesmo com contratos assinados, os produtores não conseguem entregar aquilo que combinaram, aquilo que ficou acertado. E nesse estágio que nós estamos, nós não compramos as vacinas, por assim dizer, na planta, e atualmente, mesmo que queira comprar, não tem para vender. Porque todo mundo quer comprar. Não tem como produzir vacina suficiente para vacinar de uma vez só toda a humanidade. Nós perdemos o bonde e estamos agora na fila das vacinas, aguardando cada um pacientemente a sua vez no mais atrapalhado Programa Nacional de Imunização já feito nesse país. Um desastre. Vamos continuar aguardando com paciência, porque afinal de contas não vale a pena arriscar a vida por nada. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, em mais um encontro aqui no nosso canal.